Falamos até agora da parte do sistema de alimentação de combustível, ok? Não entramos em nenhum sensor, exceto os sensores de pressão. Vamos comentar algo que é importante nos carros com GDI e mesmo nos carros sem GDI, que todos eles hoje são flex. Se a gente pegar carro nacional, a grande maioria vai ser flex, que é a questão do aprendizado do AF, tá? Carro com GDI, Volks, ele tem um sensor que é flex, carro GDI Volks Flex, Up, Polo, Jetta, Nacional, Jetta não, Virtus, ele vai ter o sensor de combustível, que eu comento já já. Mas tem carros que não tem sensor de combustível, certo? E aí ele tem que fazer o AF. Para fazer esse AF, ele evidentemente vai usar o quê? A sonda lambda, concordam? Isso. Perfeito. No caso, eu estou mostrando aqui uma figura com duas sondas. Uma antes, uma depois do catalisador. A sonda que servirá para o AF é a sonda antes. É a mesma que é usada para fazer a esterquiometria. A relação ar-combustível na esterquiometria. Pobre, rico, ideal. Mas como é que ele sabe que é hora de fazer o AF? Hein, pessoal? Como é que o sistema sabe, por meio de sonda, que é hora de fazer o AF? Eu acredito que seja a, a proporção do quadro da estequiometria, né? Porque quando a gente tem um F característica de gasolina no sistema, a gente tem 13 porções para 13 por 1. Isso, tá. Isso. E o álcool a gente tem a proporção de 9 por 1. Certo. Eu acredito que, por estratégia do módulo, ele faça algum cálculo aí que identifique, né? E até eu já peguei carro nacionais aí e chegou para mim sem funcionar e era só defeito de F travado. Perfeito. Mas toda vida que abastece... Diz aí, pronto, vai, fala do abastece aí, isso é legal. Na realidade, toda vida que o carro é abastecido, o sensor de nível muda de posição e ele percebe que entrou combustível novo e daí ele faz um sistema de aprendizado pela sonda. Perfeito. Eu vou acrescentar outros fatores em cima desse que você falou, tá? Uma condição é reconhecimento de abastecimento. Pelo menos 5 litros de combustível abastecido, tá? Primeira condição. Segunda condição, consumiu mais que 20 litros. Eu estou rodando com o carro por segurança do sistema, isso é uma condição de engenharia. Consumiu mais que 20 litros, ele faz a F. Tá? Ou rodei mais que 400 quilômetros, ele faz a F. São essas três condições básicas. Abastecimento, rodou mais que 400 quilômetros, consumiu 20 litros ou mais. Consumiu 20 litros, ele vai fazer. E aí, beleza, o que é que ele vai fazer? Ele deixa de verificar a esterquiometria, a relação rica, pobre, ideal, e passa a verificar o comportamento de geração de tensão da sonda para ajustar a relação ar-combustível. Digamos que eu estava com gasolina, deixei o carro chegar na reserva e completei com álcool. O álcool, ele vai ter muito mais oxigênio presente na sua formulação. O que irá acontecer? Na hora que eu abasteci e ele começou a queimar aquele combustível, ele percebe uma tendência de mistura, o quê? Pobre. Porque ele estava com 13,2 para 1, ele agora tem que partir para 9. Aí o que é que ele começa a fazer? Tem a tendência de mistura pobre, aí ele começa a mexer no AF, aumentando a quantidade de combustível em relação à quantidade de ar. Entendido? Entendido. E tem muitos casos que chega até a alterar o ajuste de longo e curto prazo, né? Isso. Então, o que é que acontece?
Se for gasolina, é o inverso. Estava em álcool, foi para gasolina, ele vai tender a aumentar a quantidade de ar em relação a de combustível para poder ajustar exatamente com uma mistura mais pobre, porque ele estava com uma mistura mais rica em etanol. Qual é o grande problema desses carros com AF via sonda? Ele tem que queimar uma certa quantidade de combustível, em torno de 150 ml, ou funcionar aí, pelo menos na faixa aí de uns 10 minutinhos. Tá? Para ele reconhecer o combustível. Qual é a grande questão? Eu estava usando um tipo de combustível, por exemplo, álcool, e chegou na reserva, eu resolvi completar 100% com gasolina. Abasteci o carro, cheguei 500 metros depois, parei. 1 quilômetro depois, parei. O carro passou a noite. No dia seguinte, na hora que eu parti esse carro, qual era o combustível que ele estava antes? Álcool. Ele vai partir pensando que é álcool, concorda? Isso. Sim, isso. Mas o que está lá agora é gasolina. Esse carro vai encharcar. Existe uma recomendação, viu, Edmilson? Existe uma recomendação de algumas montadoras, nem todos explicam, às vezes os vendedores explicam, o doutor não, que quando você abastece o carro, eles colocam até independente de quantidade, porque varia muito, né? Se está seco ou não, se está cheio. Quando ele muda de combustível, ele rode, salvo engano, pelo menos uns 5 a 10 quilômetros para queimar, inclusive, o combustível que está na linha de... Mas é esse 150 ml que eu te falei, que é para queimar o combustível. Se não fizer isso aí, já vi carro, problema, principalmente nos HB20, que de manhã ou no outro dia ou depois de um pedaço, o carro não pega de jeito nenhum, dá o maior trabalho do mundo para pegar. Não, tem que... Muitas vezes vai ter que rebocar. E você, lá na oficina, fazer a aprendizagem forçada de AF. Espalho Aiken também, né? Gosta disso também. Sim. Rapaz, foi com sonda, tem essa bronca. Só um segundinho, só para fechar um raciocínio. Aí eu abro para você perguntar. Pequenas mudanças, gente, de combustível não é tanta bronca, não. Tipo assim, o cara botou 10 litros de álcool, botou 20 de gasolina. Isso não vai dar grandes problemas. Os grandes problemas são as grandes trocas, tá? Mas faz tua pergunta. Os carros que mais tem essa desprogramação aí de combustível é o da GM, viu? Pronto. Isso é fato de acontecer, porque isso depende muito, cara, da solução de engenharia que foi dada, entendeu? Depende muito da solução de engenharia que o pessoal dá. Porque, na verdade, o que é um carro flex? É um carro que nem foi feito para queimar gasolina, nem foi feito para queimar etanol. Ele está no meio do caminho. Aí, o que é que muitas engenharias fazem? Privilegia mais o etanol, em termos de construção de motor. Outra privilegia mais a gasolina. E tem algumas que ficam no meio do caminho. Dependendo dessa solução de engenharia que vai ser dada, alguns vão ter mais incidência de problemas, outros menos incidência, mas sempre se você não respeitar esses prazos de consumo. Mas para que tudo isso seja resolvido, a Bosch criou esse sensor de combustível que vocês estão vendo aqui na foto. Esse sensor de combustível, gente, ele percebe a variação imediata do teor de etanol no combustível. Olha só que legal. Se você pegar o UP, está lá. O Virtus está lá, que os dois são flex, vai estar lá esse sensor. Ele fica perto ali na região onde você tem a polia que pega a correia dentada pelo lado de fora, preso na tampa. Então, o que é que ele faz? De acordo com o combustível que passa, vai variar a chamada capacitância. Eu vou só passar o mouse sem falar para destacar a palavra. Variar a capacitância. Quando varia essa capacitância, vai variar algo importante, que é a frequência do sinal. Olha só a sofisticação. A central sabe o teor de etanol pela variação da frequência do sinal do sensor. Pela variação da frequência, ela sabe o teor de etanol. E pela variação de largura do pulso do sinal,
A central sabe a temperatura do combustível. Aqui, temperatura do combustível é importante. Por que é importante? Porque influencia na lubrificação do êmbolo da bomba de alta, o êmbolo interno da bomba de alta. Então, ele tem o sinal de temperatura e ele tem o sinal de pressão, tá? Vou mostrar como é que isso é feito. Olha o sinal aí, gente. Tem um gráfico que tem frequência do sinal versus porcentagem de etanol. Observem vocês que, quando não tem etanol nenhum, iria gerar uma frequência de 50 Hz. Com 20% de etanol, 70. Com 40% de etanol, 90. Com 60% de etanol, 110. Com 80% de etanol, 130. Com 100% de etanol, 150 Hz. Como é que eu vou pegar esse sinal? Ou multímetro na escala de frequência, ou osciloscópio. Não tem outra forma de saber se o sensor está trabalhando correto. Tá? E como é que eu pego o valor de tensão? Ou melhor, o valor de temperatura do combustível? Pela largura do sinal. Que largura? A largura A. Conforme eu circulei, essa largura A vai me dar o proporcional da temperatura do combustível, enquanto que a frequência vai me dar o teor de etanol. Isso online, isso em fração de segundos. Acabou a história de AF. Eu abasteço com o que eu quiser, do jeito que eu quiser, e não tenho problema nenhum de fazer AF mais. Aqui vocês estão vendo o sinal de largura do pulso. Isso aqui foi medição feita, tá? Quando ele dá 1 milissegundos, eu tenho uma temperatura de combustível de menos 40 graus, coisa que a gente não vai ter no nosso dia a dia. E quando ele der 5 milissegundos de sinal, eu tenho 125 graus. Qualquer coisa entre 1 milissegundo e 5 milissegundos é a temperatura que ele vai marcar. Ok? Então, veja o grau de sofisticação do sensor. Ele te dá o etanol pela frequência, ele te dá a temperatura do combustível pela largura do sinal. Alguma dúvida, pessoal? Isso, Edmilson, isso aí só... Esse sensor só tem nos carros da Volks? Olha, dos nacional, que eu me recorde agora, Volks, esse é um sensor caro, tá? As montadoras, esse sensor, ele não é novo não, tá, gente? Esse sensor existe há muito tempo. Por que as montadoras não usam? Porque ele é caro. Elas não querem onerar o custo dos carros. A Volks, com certeza, utiliza. De outros carros nacionais, eu não me recordo agora com esse sensor, não. Mas, no caso, só na injeção direta, né, que a Volks usa. Eu não vi ainda na normal, não, injeção direta, injeção direta. Porque o lógico era ser usado em tudo, né? Mas aí tem um custo, né, meu nobre? É. Existem sistemas com injeção direta e indireta. Existem alguns veículos. Que tipos de veículos? Normalmente são veículos esportivos. Como, por exemplo, o Audi Q3. Ele tem sistemas com injeção direta e indireta. Por que ter os dois? Foi verificado que em algumas faixas de rotação e cargas mais baixas, eu consigo extrair mais rendimento do motor com a injeção indireta. Tá? Então, por essa questão, o que é que eles fazem? Ele tem um sistema de injeção indireta para cargas e rotações mais baixas e tem um sistema de injeção direta para cargas médias e altas cargas e altas rotações. Tá certo? Você diz, mas por que eu não tenho isso nos dois? Tanto nos esportivos como nos carros não esportivos. É questão de custo. Por questão de custo, o que é que se optou? Se optou pela injeção direta, que ela, vamos dizer assim, vai ter um rendimento médio superior. Mas se eu tenho a condição econômica técnica de ter os dois, eu consigo ter o melhor dos dois mundos. Então, alguns carros mais esportivos vocês poderão encontrar
Aqui eu tenho 2 exemplos além do Q3. O Audi A3 e o Jetta GLI 2.0 TFSI. Tendo os 2 sistemas, apesar de ter os 2 sistemas, o sistema de alimentação, a bomba de alimentação lá do tanque é uma só, tá? Essa bomba de alimentação do tanque, ela vai prover combustível na pressão necessária e vazão necessária. A pressão vai ser a mesma, aquela anterior. E na bomba, como eu vou mostrar para vocês, eu vou ter uma derivação, onde a tubulação em azul é a tubulação da baixa pressão e a tubulação vermelha é a tubulação da alta pressão. A tubulação de alta, evidentemente, vem da bomba de acionamento da alta, né? Da linha de alta. Observem a figura que está aqui do lado e vocês vão ver exatamente isso. A linha de alimentação é uma só. A bomba, ela deriva em 2. Na bomba, ela deriva em 2. Tem uma injeção indireta, com 6 bar de pressão máxima. Então, vai ter aquela flutuação de pressão de até 6 bar. E tem uma injeção direta, que pode chegar no limite extremo a 200 bar. Então, conforme está dito aqui, nos regimes de rotação, a injeção indireta se mostra com maior eficiência que a injeção direta. Dependendo da rotação e torque necessário, o sistema de gerenciamento motor poderá ser usado em 3 tipos diferentes, 3 possibilidades. Demanda baixa ou média de torque, independente da rotação, injeção indireta. Maior demanda de torque, injeção direta. Aí eu posso ter uma injeção direta com pré-injeção, com válvula de admissão aberta, e injeção principal com essa válvula já fechada na injeção direta, ou numa carga mais alta, eu estou pedindo o extremo de torque e potência do motor, eu vou ter a injeção principal com a válvula de admissão aberta. Tá? São essas 3 possibilidades. Quem é que vai definir a hora de ser injeção direta e indireta? A central de gerenciamento motor. Ela vai ter um mapa interno que cabe zona em azul, injeção tradicional. Zona em azul, injeção indireta. Zona rosa, injeção direta durante o ciclo de admissão. E a zona verde, você tem a injeção direta, aliás, direta dupla, no qual você tem pré-injeção e tem injeção principal. Então, veja que esse mapa, ele mostra que vai depender muito da posição de rotação e da carga solicitada, do torque solicitado, e a central vai definir o que é melhor. Tá? A gente, enquanto aqueles que vai fazer diagnóstico, o que é que nós temos que entender? Que eu vou ter lá o diagnóstico do sistema de injeção direta, ele é aquele que a gente já viu ontem, e o de injeção indireta, eu vou usar as lógicas que eu tinha do passado, do mesmo jeito, sem problema nenhum. Tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não. E entender o papel de cada sistema conforme o uso. Esse mapa já me dá um caminho. Se o carro está apresentando problemas, por exemplo, em marcha lenta, não vai ter nada ligado diretamente à injeção direta. Porque na marcha lenta ele estaria em que posição, pessoal? Campo azul, concorda? Concordo. Logo, se eu estou com o carro em movimento, aí eu vou para a rua, estou pedindo o máximo do carro e o carro começa a ter problemas, eu já sei que ali não é problema da injeção indireta. Ali é problema da injeção direta. Então, ali eu já vou trabalhar em cima da injeção direta. Então, é uma questão de lógica. É trabalhar a lógica do sistema. A partir desse mapa, eu tenho um caminho para entender quando cada sistema vai agir, tá certo? Bom, muitos veículos, a gente tem o uso do turbocompressor. Tá? Os motores mais atuais, qual é a tendência dos motores atuais? Motores de baixa cilindrada e uso de turbocompressor. Se você pegar o Onix novo, ele não é injeção direta, mas ele tem turbocompressor. O Tracker que lançou mês passado,
um dos motores que ele vem é motor 1.2. Sem injeção direta, é injeção indireta, mas vem com turbocompressor. Porque aí o turbocompressor, nesses motores, o objetivo principal não é estar gerando potência e torque, embora que isso aconteça, é claro. Mas é facilitar o controle da emissão de poluentes. Porque eu consigo trabalhar o turbo para dosar o ar que entra. Junto com o próprio trabalho da borboleta, o trabalho do turbo vem nesse sentido. Indiretamente, eu ganho potência e ganho torque. Mas a principal questão é trabalhar emissões. Tanto é que esses turbocompressores, eles têm acionamento controlado eletronicamente. Esse, por exemplo, que está aqui na tela, que é do motor 1.0 TSI, equipa Up, equipa Polo e por aí vai. Vou passar aqui a seta, vou ficar quietinho, só para mostrar. Ó. Aqui, ó, tá vendo a seta? Motor de acionamento da Westgate. Com sensor de posição integrado. Então, veja que o acionamento do turbo, o controle do turbo é feito por um motor elétrico, que, por sua vez, é acionado pela central de gerenciamento do motor. Mas antes da gente continuar essa questão, todo mundo aqui entende o funcionamento do turbocompressor, né? Como é que ele funciona, tranquilo para todo mundo? Ok. Beleza. Então, me digam qual é a função da válvula Westgate. Controlar a pressão do turbo. Certo. Ela controla a pressão do turbo. Perfeito. Agora, ela controla a pressão do turbo controlando os gases de escape ou controlando o ar que entra no motor? Os gases de escape. Os gases de escape. Show de bola. Os gases de escape que é os que saem, né? Que é o que sai o poluente. Isso. Porque o que acontece é, ela controla a massa de gás de escapamento, controlando a rotação da turbina. Se controla a rotação da turbina, eu controlo a quantidade de ar que entra. Show de bola, é isso mesmo. Só que no antigamente, nos turbos compressores que nós tínhamos, o que é que acontecia? A Westgate, ela era regulada mecanicamente para uma pressão na faixa de 0,85. Os caras, quando queriam, mexiam para aumentar ela, né? Mexendo na haste da Westgate. E ela tinha um controle feito pneumaticamente, com a própria pressão do turbo. Só que, atualmente, para que eu tenha um ajuste fino, isso é feito por meio de um motor de acionamento. Isso aqui é coisa nova? É não, gente. Sabe um carro que muita gente malha ele pra caramba, que é o Maré? O Maré, ele começou a usar esse sistema no motor 2.0 com turbocompressor. Esse motor ele poderia chegar até 240 cavalos de potência. Aí ele tinha uma válvula controlada eletronicamente que controlava a Westgate. Fernando, só uma pergunta. Pois não. Esse Onix novo que está saindo agora, que dizem que ele é turbinado, né? O pessoal está falando isso por conta que ele tem esse turbocompressor, é isso? Ele tem um turbocompressor. Exatamente. Aí diz que ele é turbinado porque ele tem esse turbocompressor. Isso. A tendência é dos motores mais modernos serem todos de baixa cilindrada com turbocompressor, porque aí você emite menos poluição. Uma pergunta aqui. No Pode caso fazer. do Onix, ele é turbocompressor ou é turbina? Porque é diferente, Não, né? Turbocompressor. Turbocompressor, não é turbina, né? Não, porque, veja bem. É isso que eu Quando o cara fala turbina, vamos lá, pessoal. Quando se Porque a diz turbina é ligada turbocompressor- nos gases de escape, né? E o turbocompressor é ligado por acionamento. Não. Turbocompressor é exatamente o que o povo chama popularmente de turbina. Porque o que é o compressor? Veja bem.
E aquele compressor que é do Fiesta, aquele antigão, que é ligado no Aí é outra coisa. Aí é o Blauer. Aí, pessoal, vamos lá. Vamos desfazer as dúvidas. Vamos primeiro esclarecer o turbocompressor. Toda turbina que usa gás de escape para ser ativada, ela é um turbocompressor. Porque quando se fala turbo, é a parte quente. É a parte que é ligada aos gases de escape, que é quem aciona as pás da turbina. Quando se fala compressor, é a parte onde eu comprimo o ar. Entendido? É a parte onde eu comprimo o ar. Então, turbocompressor é um compressor que é acionado pelos gases de escape. Aquele sistema com correia, ali é só compressor. Ali eu uso parte da energia do meu motor para ativar o compressor. Então, o rendimento não vai ser o mesmo. Eu vou ter menos rendimento, porque parte da energia que deveria ser utilizada para produzir trabalho nas rodas, ela acaba sendo utilizada para quê? Para ativação do próprio compressor. A melhor saída é a do turbocompressor, que é essa aqui que é adotada na maioria. Aquele sistema antigo que você falou é exceção. Entendeu? É exceção. Show. Esse sistema aqui que você está falando é o Fiesta Supercharge, né? Supercharge, é esse mesmo. Isso, que os carros de competição americano o pessoal chama de Blauer. Blauer. Exatamente. Já viu aqueles... Bom que só de mexer. Já viu que os caras pegam, rasgava o capô e deixava o Blauer lá em cima, altão, que às vezes ficava difícil de ver a frente para carro de arrancada? É exatamente isso aí. É uma outra história, entendeu? É uma outra história. Mas esclarecida a dúvida, né? Show. Falou de turbocompressor, eu estou falando disso não só para carro ciclo Otto, mas carro ciclo diesel. Agora, importante. O que é importante num turbocompressor? Lubrificação, senhores. Lubrificação. Temperatura dele. Observa esse que está aqui na foto. A seta. Conexão com o sistema de arrefecimento. Olha só. Para limitar a temperatura do turbo. Porque se o turbo ele aquecer demais, eu posso danificar esse turbocompressor, principalmente por questões de lubrificação. Tá? Então, é importante ter temperatura do turbo, temperatura do óleo. Tanto é que tem carro a diesel que você tem um sensor de temperatura do turbo. Tá ouvindo? Você tem um sensor de temperatura do turbo, pessoal, nos carros a diesel. Porque quando essa temperatura sobe demais, reduz-se o rendimento do motor para preservar o turbo. Uma coisa importante, que às vezes, quando você usa um carro turbo, que você faz uma viagem longa, que você exige muito do motor, o que é interessante quando você for parar? Deixar o carro pelo menos ali uns 1 minuto em marcha lenta, para equalizar a temperatura antes de desligar. Essas são as características desse turbo 1.0 TSI. Ele trabalha com a pressão de até 1.6 bar, conforme o movimento lá do motor de controle. O acionamento da Westgate, claro, é por meio da haste. Ele trabalha, pode chegar a uma temperatura, olha só, de até 1050 graus. 1050 graus. Por isso que ele tem arrefecimento, gente. É muito quente. Esses veículos turbo, ele tem uma válvula de alívio. Lembra daqueles caminhões antigos, aqueles ônibus antigos, quando o cara tirava o pé do acelerador para mudar de marcha e ele assoviava? Carro a diesel, que dava o assovio? Era exatamente a falta de uma válvula de alívio que esse turbo tem. Qual é a função dessa válvula de alívio? Quando você tira o pé... Hoje em dia o pessoal coloca um pente, né? Um pente chamado. Isso. Aí o que é que acontece? Hoje os turbos, eles têm uma válvula de alívio. Esse daqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês a válvula de alívio dele. Quando o camarada tira o pé do acelerador, no caso, e fecha a borboleta, existe um bypass que exatamente desvia parte do ar que iria para dentro do motor para evitar a pancada em cima da válvula borboleta. Aí existe esse sistema de alívio aí que eu estou apresentando a vocês. Esse sistema que eu estou mostrando
é um sistema do 1.0 TSI. Outros turbos vão ter o seu sistema específico, certo? E existe o turbo compressor de geometria variável. Já ouviram falar? Já. Na Sprinter era variável. A Ranger. Oi? Sprinter Ranger era variável. Splinter, Ranger, Amarok, Toro. Eles trabalham com turbo de geometria variável. Esse turbo de geometria variável, ele vai variar a geometria do turbo exatamente na parte quente, no turbo. Então, você observa, eu vou botar o mouse em cima, só para vocês verem. Está vendo aqui? Eu tenho um conjunto de paletas. Esse conjunto de paletas, ele vai ser acionado pelo controlador da turbina. Quando ela quer limitar a pressão do turbo, o sistema quer limitar a pressão do turbo, ele vai e abre as paletas, como elas estão agora. Quando ele quer aumentar a pressão do turbo, quando ele quer dosar aumentar a pressão do turbo, ele fecha a paleta. Então, ele vai fazer um jogo de abre e fecha, conforme a necessidade de pressão de turbo para melhorar o rendimento do motor. Tá? Então, esse conjunto de paletas, ele está na parte quente. Esse conjunto de paletas, ele tem um ajuste fino, pessoal, que nem todo mundo sabe mexer. Então, muito cuidado quando você receber um carro com geometria variável, turbo de geometria variável, para ver se o cara não mexeu nesse ajuste de turbina, porque se ele mexeu, dificilmente você vai conseguir chegar no que era de fábrica, tá certo? Então, muito cuidado com essa questão do pessoal que mexe nesse ajuste da geometria variável. Porque isso Oi. Esse ajuste é feito por onde? Você depende do sistema. Por exemplo, no Toro, não tem como você ficar futucando ele para mexer. Amarok, você consegue fazê-lo e existe uma regulagem que é feita. Tá? É uma pouca exceção. Manual ou no computador? Não, manual. Aí tem que ter multímetro, tem que saber o que está fazendo. Sei. E aí você vai ter que fazer o ajuste, vai ter que medir tensão, tá? Para verificar se está perfeitamente calibrado. No curso que a gente faz de Amarok Toro, a gente passa na prática como faz esse ajuste para o pessoal. É porque é fazer. Se a gente for comentar aqui, fica difícil de visualizar. Aprende mais na prática. Né? Exatamente. Mas é possível fazer, ele vai dar a partir da regulagem que você faz com ele, uma certa rotação, ele vai dar um valor de tensão no sensor de medição. Ele tem um sensor Hall que você faz a medição desse sinal. Tá certo? E aí você sabe se ela está regulada. Tranquilo? Ok, entendi agora. Beleza, mas tem outros que não dá para você medir não, tá? Muito cuidado com isso aí. Beleza. Fechamos o raciocínio em cima de turbina. Viemos agora para medidor de massa de ar, né? O MAF. O MAF, pessoal, não é nada novo. Todo mundo aqui conhece o MAF, né? Ele mede diretamente a massa de ar. Diferente do sensor MAP, que faz uma medição indireta, pela pressão ele calcula a massa de ar. Aqui é medição direta da massa de ar. Essa medição direta, ela vai se fazer através de quê? Nesse eu coloquei aqui a seta do mouse, eu vou ter um sensor que vai ficar monitorando a temperatura de um resistor aquecido. Esse resistor aquecido, ele tem que ser mantido por um circuito eletrônico na faixa de 100 graus. Toda vez que o ar passa, resfria esse resistor. E o circuito tem que responder aumentando a corrente nele para que seja mantida a 100 graus. Essa variação de corrente, nos MAFs mais antigos, provocava uma variação de tensão que era checada pela central eletrônica. Nos MAFs mais modernos, você vai encontrar em picapes, você vai encontrar em alguns carros com injeção direta e até indireta. Esse MAF, ele não trabalha por sinal de tensão, ele trabalha por sinal de frequência.
Olha lá. Então, não dá para chegar lá em tensão. Se você for medir tensão, você vai pegar um valor praticamente que não varia. O que o cara tem que fazer é medir frequência do sinal. Se eu chegar no MAF, tá? Que está lá perfeito funcionando, não está dando erro nenhum, e eu for medir tensão lá, a tensão ficar constante, é certeza que ele vai trabalhar por frequência. E aí ele vai gerar um gráfico de frequência proporcional à massa de ar. Quanto mais massa de ar passa, maior a frequência do sinal. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho gráfico de ligação de um sensor para exemplificar. Observem que ele tem aí F33. F33 significa fusível 33, que é ligado, claro, faz o sensor estar ligado diretamente a positivo 12 volts. Esse é um sensor que é uma exceção. Ele trabalha com 12 volts. Tá? Exatamente por quê? Porque ele tem um circuito eletrônico que tem que aquecer um resistor. Se eu fosse trabalhar com 5 volts, eu ia exigir muito da central nesse sentido. Então, melhor trabalhar com 12. Ele vai ter um pino, que é o pino de negativo, que é esse pino 4, que vem do pino A36 dessa central que eu estou exemplificando. O sinal de saída do sensor, a parte de massa de ar, é do pino 5 para o pino A55. E o que é que faz esse segundo pino 2? Esse quarto pino 2, que vai para o A10? Ele é simplesmente o pino do sensor de temperatura do ar que está acompanhando esse MAF. Normalmente o MAF ele tem conjugado a ele o sensor de temperatura do ar. Então, o sensor de temperatura do ar, ele usa o massa que vem da central, o A36, e ele usa o pino 2 como sinal de saída. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta, então, para vocês aqui, para botar vocês para trabalhar um pouquinho. Se eu desconectar esse conector do sensor, qual seria o valor de tensão que vocês acham que a gente mediria no pino 2 do conector, que vem do chicote elétrico? Não, claro, o sensor. O sensor não vou medir nada, ele está desconectado. Eu estou falando daquele conector que está no chicote elétrico, que está ligado na central, no pino 2. Que tensão vocês acham que mediria? Vamos ver o raciocínio de vocês aí. Variar de acordo com a temperatura. O sensor está desconectado. Isso faz diferença. Senhores, qual é a tensão de alimentação normal dos sensores num carro na injeção eletrônica, no sensoriamento? No caso aí, eu teria uma tensão de 5 volts. Essa é a tensão que eu vou medir. Tensão de 5 volts. Eu não... Se ele for... Sensor como ele é um sensor, ele vem da rede CAN, ele mede 5 volts. Ele trabalha com 5 volts. Isso. Senhores, ele vai ter 5 volts. Por que ele vai ter 5 volts? Com o sensor desconectado, o valor de tensão que eu meço é exatamente o valor de tensão que o circuito regulador da central está mandando. Tá certo? Por quê? Porque o multímetro ele tem uma resistência tão alta que ele não interfere no circuito. Então, ele mede exatamente a tensão de alimentação, que é 5 volts. Com ele conectado, aí no pino 2 eu vou medir uma tensão proporcional à temperatura. E nesse caso, se eu tiver, vou dar um exemplo aqui, 50 graus, ele tivesse me dando lá 3 volts. Quando eu me disse no pino 2 com o sensor conectado, 50 graus. Se passasse a ser 60 graus, o valor de tensão medida era maior ou menor? 50 graus, 3 volts. 60 graus seria mais de 3 ou menos de 3? Menos de 3. O raciocínio. Isso é raciocínio para diagnóstico. Menos de 3. Menos de 3. Por quê? Porque ele é um negativo. Perfeito. Esse pessoal estudou com o Paulo Roberto.
Paulo é um homem. Isso aí. Pessoal, uma dica prática aqui. Essa grade que existe no sensor, ela tem uma função, e uma função importante. Vocês sabem disso, né? Essa grade aqui, ó. Vocês sabem disso, né? A função dessa grade? Calibrar a entrada de ar. Calibrar a entrada de ar. Se eu botasse esse sensor invertido, tem alguns sensores que ele tem mangote dos dois lados. E tem abraçadeira. Se eu botar esse sensor invertido, o que é que acontece com o carro? Se eu não me engano, esse sensor aí ele tem no Agile, no GM Agile. Agile, Montana. Que sensor aí, ele tem um fluxo de ar. Ele tem tipo um guiazinho na entrada para poder direcionar o ar nas duas resistências que tem dentro. Se eu botar ele invertido, o carro não pega. E a vazão. Pega, alguns casos pega e morre. Sabe por quê? Como ele falou, há um direcionamento do fluxo de ar e também essa grade, ela torna o fluxo de ar mais constante em cima do sensor. Porque o motor trabalhando, gente, lembre-se que ele bombeia, o pistão sobe e o pistão desce. Então o fluxo de ar ele flutua. Mas o papel dessa grade aí é tornar esse fluxo mais constante. Se eu boto ela invertida, o carro vai ter dificuldade para funcionar. Já aconteceu situações desse tipo no dia a dia. O cara se desliga, bota invertido e aí dá no que dá. Muito bem. Aqui eu tenho o gráfico do sensor. Olha só. Esse gráfico de baixo é exatamente o sinal de massa de ar. O sinal de temperatura é um sinal que praticamente não varia. Você vê que está praticamente uma linha constante aí. Essa parte que tem essa subida foi quando ele começou a medição. Mas o que é que acontece? O de massa de ar, ele é um sinal de frequência. Observe a tabela de baixo. A tabela de baixo ele está dando por período e não por frequência. Existe uma fórmula matemática em eletricidade que período é o inverso de frequência. Portanto, quanto menor período, mais frequência o sinal tem. Então, se você olhar aqui a tabela, seta 922,875 quilos de ar por hora, período de 84. 257,3125, 254 de período, ou seja, à medida que a massa de ar diminui, a frequência do sinal diminui. Então, a central trabalha por frequência de sinal. Como eu já falei, não adianta medir tensão aí, você não está fazendo nada. Então, tem que ter um multímetro com escala de frequência ou um osciloscópio, ou um osciloscópio para fazer essa medição. Alguma dúvida, gente? Não. Ok. O que eu estou mostrando agora já é do conhecimento de vocês, é mais um relembrar, um trocar de ideias, que é o medidor de pressão e temperatura do ar, né? O MAP. Então, conforme está vendo aqui, todo MAP que tem sensor de temperatura junto, ele vai ter 4 fios. Nesses 4 fios, nesse esquema que eu estou mostrando, o pino 1 é negativo, normalmente isso é um padrão, e é um negativo comum. Comum ao sensor de temperatura e comum ao sensor de pressão. Sendo que o sensor de pressão ele tem positivo 5 volts, direto no 3, e o sinal de saída é proporcional à pressão no 4. Lembrar que esse sensor, isso que eu estou colocando a seta aqui dentro, isso aqui é um circuito eletrônico, gente. Então, se eu não respeitar, de repente o cara, por algum motivo, o cabo quebra do sensor. Aí o camarada liga errado. Se ele liga errado, ele pode queimar exatamente esse circuito que está entre o 3 e o 4. Porque ele vai ter posição de alimentação por conta do circuito eletrônico interno, que é uma ponte de Weston com um amplificador de sinal. Tá? O de temperatura do ar, não, mas o sensor de pressão ele vai ter a questão do aceite de polaridade das tensões que chegam, tá certo? Se eu desconectar esse sensor, é o básico. Pino 2, no lado do chicote eu meço 5 volts, no pino 1 negativo, 0.
No 3, eu vou medir uma tensão maluca que está retornando do circuito eletrônico da central. Essa tensão, para mim, não faz sentido qualquer diagnóstico com ele desconectado. Aliás, desculpa, o 3 não, o 3 eu meço 5 volts. O 4 é que eu meço essa tensão maluca de retorno, que não faz sentido. Tá certo? Com ele conectado, no 4 vai ser proporcional à pressão, como vocês já sabem, e no 2 proporcional à temperatura, tá?